Você está se sentindo sozinho, sentindo que Deus não está mais ouvindo as suas orações, sentindo que o Senhor parece que ele se esqueceu de você. Você sente como se Deus ele não te ouvisse mais, ele não te escutasse. Ou muitas das vezes você sente que ele não pode mudar essa situação. Então, eu quero trazer uma palavra que pode te ajudar. É uma palavra que tem me ajudado esses dias. Eu estive me sentindo um pouco assim esses dias. E o Senhor trouxe uma palavra que tem me sustentado, que tem levantado meu espírito, sabe? E eu creio que ela também pode ajudar você, se caso você também está se sentindo assim. A gente juntos se fortalecer. É nesses dias que parece que as coisas começam a acontecer tudo de repente, uma coisa com a outra, e parece que uma coisa não dá espaço para outra acontecer, já acontece tudo junto. E a nossa fé, ela vai se enfraquecendo, isso é muito comum. As nossas forças, a nossa esperança, ela vai enfraquecendo. E o que nos sustenta nesses dias que parece que para piorar, vamos dizer assim, o Senhor parece que Ele não nos responde, parece que a gente tem aquela sensação de que Ele não está nos vendo. E parece às vezes que a situação vai até piorando, parece até que a situação vai até descendo assim de ladeira abaixo, sabe? E é nessas horas que a palavra de Deus, ela é a nossa fortaleza e nos lembrar principalmente quem Deus é nessa situação. Vou contar que ontem eu tive acesso ao relato a história de uma pessoa. Essa pessoa, ela ficou presa, ela caiu ali devido a um acidente num lugar muito hostil, onde chovia muito, tinha muitos animais na natureza. Assim que ela caiu, teve muita chuva, muitas fortes chuvas, e ela pedia a Deus todos os dias, durante os muitos dias que ela ficou lá, para que não chovesse, porque eu acredito que estava muito frio. Só que o que aquela pessoa não sabia que era justamente a chuva que estava salvando a vida dela, mas ela não fazia ideia. Porque depois de tantas chuvas fortes, as pessoas tiveram interesse de ir naquele local para colher castanha, porque tiveram acesso mais profundo do rio. E ali aquela pessoa foi salva por aquelas pessoas após mais de 30 dias que ela iria morrer. Talvez você já tenha ouvido essa história por aí, é uma história real e faz muito sentido, porque muitas das vezes é assim que Deus faz. Parece que a gente está orando e a situação piora. Parece que a gente está buscando ao Senhor e tudo está ficando pior. Parece que a gente ora e Deus ignora, que Deus não está vendo, que Deus não está respondendo. Mas isso é só uma questão de tempo, porque no oculto ali, Deus está trabalhando para algo muito maior. Então, é comum a gente se sentir muitas das vezes assim, abandonado, sentir que Deus não vai mudar a situação porque está muito difícil, a situação tá muito difícil, tá contrária, e a fé vai embora. E muitas das vezes nos esquecemos de quem Deus é. Mas eu estou aqui hoje para lembrar para mim e para você quem é Deus e quem Deus é. Então a minha missão hoje, o que eu quero hoje é trazer a lembrança a você, o que dá esperança, é o que eu tenho feito esses dias comigo, trazido à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que eleva a minha esperança, que anima o meu espírito e não o contrário. E Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E aí você fala assim: não, mas Deus não está me vendo, não, mas Deus não está me ouvindo, não, mas Deus não está prestando atenção nessa situação aqui que eu tô passando, essa situação aqui que eu tô vivendo. Você não tem ideia, Deus não está vendo, Deus não está ouvindo. E olha o que o Senhor diz para você no versículo 27: porque, pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Agora você muda o nome Jacó e Israel e coloca o nosso nome, o seu nome,
no lugar de Jacó. O Senhor continua nos falando. Não sabes, não ouves que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, não há esquadrilhação do seu entendimento. É como eu disse da história, nós não sabemos e não entendemos, não compreendemos 100% o entendimento do Senhor. Não sabemos o que Ele está fazendo enquanto Ele não está respondendo às nossas orações como nós achamos que deveria ser, ou que Ele não está dando tanta atenção para algo que nós achamos que Ele deveria dar naquele momento. Sabemos que em meio a tudo isso, Deus está trabalhando para nós, por nós. Nós temos que acreditar mesmo na palavra de Deus, ter ela como Deus falando conosco, ter ela como palavra viva, sabe? Não é um livro que alguém escreveu e morreu, mas é uma palavra viva de alguém que está vivo. Então nós temos que acreditar, ter fé que Deus está falando através da palavra dele. E aí ele nos pergunta por que estamos falando essas coisas. E aí ele continua, porque ainda que nós estejamos cansados, fadigados, exaustos, mas a palavra do Senhor vem dizer, não sabes, nem ouves, o eterno Deus, o Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Então, ainda que nós estejamos cansados com toda a nossa volta e toda a situação, Deus não está cansado. Então, nós temos que descansar em Deus, esperar em Deus, porque Ele vai trabalhar por nós, porque Ele não se cansa e não se fadiga. E a palavra do Senhor continua falando assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui está o segredo: esperar no Senhor. Eu sei que, como eu disse, muitas coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, e são um turbilhão de emoção, e eu, como eu disse, a sensação de se sentir esquecido por Deus, de se sentir abandonado por Ele, de sentir que Ele não está nem aí, que Ele está alheio ao nosso sofrimento, como eu contei da história, sentir que estamos orando, a situação piorando, tudo isso cria em nós algo muito ruim por dentro, uma sensação muito ruim, sabe? E nos leva à perca da fé, à perca da esperança. E isso é algo muito ruim. Então o que eu e você temos que fazer nesses dias é se achegar ao Senhor, colocando sobre Ele todas as dores, e ainda que Ele tarde por um momento nos responder, temos que lembrar da palavra que o Senhor Jesus disse, que mesmo quando o Senhor tardasse, nós tínhamos que continuar insistindo em bater na porta, que ela se abriria. Como está lá em Lucas 18, onde fala daquele homem, né, o juiz, aquele juiz iníquo, que não temia a ninguém, nem mesmo a Deus. Mesmo aquele homem sendo injusto, ele fez justiça por causa da insistência de uma viúva. Então, mais à frente, Jesus ele fala que nós temos que ser assim como aquela viúva, insistentes, permanecer orando e buscando ao Senhor até que Ele responda da forma que nós gostaríamos que Ele responda, e até que o nosso coração fique totalmente em paz e sinta que o Senhor está ali. Mas eu vou falar uma coisa: se nós, a partir de agora, desse vídeo, desse momento, tomarmos a atitude, a decisão de aceitar essa palavra aqui como resposta do Senhor e colocar na nossa mente, renovar nossa mente e aceitar que é uma resposta do Senhor, o nosso cérebro ele vai trabalhar para que de fato aquilo seja e seja real e seja a resposta do Senhor. Porque nós temos sempre que lembrar, a palavra de Deus é a palavra de alguém que está vivo, e Deus ele não vai ficar repetindo 1000 vezes o que já está escrito aqui, ele já deixou escrito como palavra. Temos que tomar essa palavra e dizer: Deus já me respondeu aqui, nesse momento, é isso que eu vou fazer. Eu vou esperar no Senhor. Esse é o momento da gente usar a nossa fé. É quando parece que o Senhor não ouve, não escuta, não está se importando com a situação. É nesse momento agora, é uma oportunidade
da gente usar a nossa fé e falar, não, eu acredito no Deus que é bom, no Deus que é misericordioso, no Deus que não vai me abandonar assim, eu sei que Ele está me ouvindo. Eu espero muito que essa palavra tenha ajudado você, assim como ela tem me ajudado nesses dias, sabe? Essa palavra tem me ajudado. Sempre que começa a surgir na minha mente pensamentos de como Deus não está se importando com a situação, eu lembro dessa palavra e já reverto aquele pensamento e falo, não, Deus está me ouvindo, eu vou esperar no Senhor. Eu não sei como Ele vai fazer, porque os pensamentos de Deus são insondáveis, são, como a gente leu aqui, não dá para saber o que o Senhor está fazendo, não dá para entender muitas das vezes no momento. Mas depois, assim como aquele homem entendeu que aquela chuva forte, aquele frio foi necessário para que a ajuda dele viesse, assim nós vamos entender. Talvez esse tempo, esse silêncio do Senhor vai nos falar de algo mais à frente muito maior. E uma coisa aqui que eu quero dizer, é nesse momento que a gente vai medir como está a nossa confiança em Deus, como está o nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus. Então, tudo pode mudar a partir desse momento. Vamos esperar no Senhor, porque nosso Deus é um Deus bom e Ele vai nos ajudar nessa situação. Então, ao invés de você estar aí dando munição para o inimigo, dando armas para ele cada vez mais trabalhar na sua mente, fazendo você acreditar que de fato Deus não está com você, porque se de fato você acredita que Deus não está com você, você vai cada dia mais se enfraquecendo, cada dia mais você vai perdendo a esperança. E a palavra de Deus fala que todo o tempo nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E quando a gente praticamente olha para esse mundo, a gente não tem muita expectativa de esperança, mas sim quando a gente olha para Deus, para sua palavra. Então, ao invés de pensar, Deus não está comigo, Deus não está se importando com a minha situação, muda esse pensamento, reverte essa mente, converte essa mente, renova essa mente e pensa, Deus está trabalhando, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os meus ouvidos não estejam ouvindo nada, ainda que eu não consiga compreender nada, Deus está trabalhando a meu favor, Deus está fazendo algo em oculto que eu não consigo ver, mas é ao meu favor, porque a palavra dele diz que os pensamentos dele são mais altos do que o meu. E a palavra de Deus, gente, é nela que a gente tem que acreditar. Porque não faz sentido a gente ser cristão e não acreditar no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem planos melhores, maiores para nós e que Ele trabalha a favor daqueles que amam a Ele. Então nós temos que acreditar, usar a nossa fé. Você pode falar, mas está difícil, a situação aqui não está nada favorável, nada faz sentido. É nessas horas que nós temos que usar a nossa fé. Comigo também é a mesma coisa, está assim também, mas é nessa hora que a gente tem que usar a nossa fé para agradar ao Senhor. Então, não pense que Deus não está aí, pense ao contrário, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo que eu não consigo ver, mas eu sei que Ele está fazendo. E é isso que eu tenho pensado, é isso que tem me levantado nesses dias e que possa te ajudar também, se você estiver assim. E aqui eu encerro esse vídeo. Desejo que essa palavra tenha te ajudado de alguma maneira, falado ao seu coração. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, até o próximo vídeo.